Boa noite a todos. É um grande prazer, uma grande satisfação estarmos juntos novamente em mais uma noite de estudos, de aprendizado da Palavra do Cristo. E com essa satisfação, vamos fechar os nossos olhos, mentalizarmos a figura eterna de Jesus, nosso Mestre, esvaziarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, tudo aquilo que compôs o nosso dia, que talvez não tenha nos agradado ou tenha nos causado alguma insatisfação, algum nervoso, algum desprazer, e vamos encher a nossa mente e o nosso coração de bons sentimentos, bons pensamentos, e nos ligarmos aos irmãos do plano espiritual, pedindo que a noite transcorra com bastante harmonia, que o nosso estudo, a nossa troca de experiência seja bastante proveitosa e que possamos sair melhores do que chegamos nessa live, nessa noite tão gostosa. E com o nosso pensamento e o nosso coração repleto de sentimentos e pensamentos maravilhosos, vamos ao livro da noite. Que assim seja, Senhor. Nós estamos, na verdade, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos no capítulo 27. E esse capítulo, ele começa com Pedi e obtereis. Qualidade da prece. É um tema que faz parte do nosso dia, que a gente acha que desde que nascemos aprendemos a orar, aprendemos a fazer as nossas preces, então a gente acha, nossa, para que uma coisa dessa, né, um tema desse? Mas na verdade esse tema vai muito além. Então aqui, qualidade da prece, ele vem em sumo nos falar que as nossas orações, elas não precisam ter um ritual, nós não precisamos ficar em pé, nós não precisamos encher as sinagogas, ficarmos gritando nas esquinas, nem falarmos aos quatro ventos para que a espiritualidade nos escute. Então não há a necessidade que façamos isso. Há necessidade que coloquemos os nossos pensamentos e o nosso coração à disposição do plano espiritual. Então, qualidade da prece vem falar justamente sobre isso. Aí ele vem falar da eficácia da prece. A eficácia da prece é aquela que nós precisamos avaliar muito bem aquilo que pedimos ao plano espiritual. Não devemos pedir ao plano espiritual coisas materiais, e sim discernimento, coragem, bom ânimo, para que possamos enfrentar as nossas provas, encarar a nossa missão e darmos de nós o melhor. E, consequentemente, o resultado também será positivo. Ação da prece e transmissão do pensamento. Como que a prece acontece? Como que nós somos ouvidos pelos irmãos do plano espiritual? Na verdade, pelo pensamento. Então, tudo acontece pelo pensamento. Nós mentalizamos alguém com quem nós temos afinidade ou que muitas vezes nem conhecemos, mas nos solidarizamos pelo momento que a pessoa está atravessando. Então nós tentamos fazer o intermédio entre aquela pessoa e o plano espiritual. Isso tudo é feito através do pensamento.
O pensamento, ele se materializa. O pensamento alcança irmãos encarnados e desencarnados. O pensamento alcança os irmãos do plano espiritual. Então nós precisamos realmente termos o pensamento voltado a tudo de melhor que podemos desejar ao outro, a nós mesmos, a toda a humanidade. Então é através do pensamento que nós chamamos o concurso dos bons espíritos, que são os que sustentam as boas resoluções, inspiram os bons pensamentos, e isso tudo através da nossa evolução moral, do nosso melhoramento moral, ao longo do tempo vai se materializando. Afinal, nós sabemos que Jesus conhece o nosso coração, conhece o nosso pensamento e, acima de tudo, conhece aquilo que é melhor para nós e aquilo que nós merecemos alcançar. Mas isso é algo que nós precisamos cultivar dia a dia e colocar realmente nas mãos do Pai. A prece, ela é recomendada por todos os espíritos. E às vezes a gente ouve alguém falando, se Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece absolutamente tudo, por que eu preciso ficar orando? Por que eu preciso fazer a prece? E aí vem a resposta. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus. É renunciar para si a assistência e para os outros ao bem se lhes pôde fazer. Então aqui ele deixa muito claro que nós precisamos sim orar, nós precisamos exercitar a prece. Aí a gente vem para a parte de maneira de orar. Existe uma maneira de orar? Será que existe uma maneira correta de orar? Não é a minha maneira, não é a maneira da outra pessoa, não é a maneira de uma doutrina, não é a maneira de um segmento religioso, não é a maneira de uma igreja. Por quê? Porque a maneira correta de orar é se colocar à disposição do Pai, é sentir. Oração, ela é o ser. Ela não precisa ter palavras bonitas, ela não precisa ser comprida. Como nós já falamos, ela não precisa ser falada em voz alta, aos quatro cantos. Ela não precisa ser mostrada a ninguém, ela precisa ser sentida. Então essa é a maneira correta de orar. É uma conversa entre cada um de nós e Deus, e os bons espíritos, o Espírito Santo para muitos, porque há denominações diferentes, mas Deus é único. Então essa é a melhor maneira de orarmos, é nos colocarmos à disposição do Pai para o aprendizado dos ensinamentos, para que sejamos instrumento de auxílio e de conforto a tantos outros irmãos necessitados. É a maneira de nos colocarmos diante de Deus, diante do Cristo, para que eles realmente nos intua, para que possamos ter bons pensamentos, para que possamos ter bons sentimentos, para que possamos receber tudo isso e com todas essas ferramentas sermos realmente, fazermos a diferença, não sermos, que possamos fazer a diferença onde quer que estejamos. Então, fazer a diferença no nosso lar, no nosso local de trabalho,
junto aos nossos amigos, em qualquer lugar que estejamos. Então, é a conversa sincera com Deus. A oração é o ser, é o refletir, ele deve refletir a ação. Não basta que façamos as nossas orações, as nossas preces e que não coloquemos nenhum ensinamento do Pai em ação. Na verdade, o que Ele quer de nós é justamente a ação. Nós precisamos agir, nós precisamos praticar. Então, essa é a oração que o Pai quer da gente. É isso, é simplesmente isso. Cada pessoa vai conversar com Deus da maneira que quiser, da maneira que souber. Então, às vezes, a gente está fazendo um trabalho, a gente está fazendo uma caminhada, a gente pode estar conversando com Deus, a gente pode estar trabalhando, conversando com Deus, dirigindo, conversando com Deus, estudando, conversando com Deus. Não há um horário para que façamos isso. À noite, quando vamos dormir, é sempre bom fazermos o agradecimento. Afinal de contas, nós conseguimos superar mais um dia. E um dia que geralmente tem muitas atribulações, mas que também tem muito aprendizado. Então nós temos que agradecer por tudo isso. Nós conseguimos superar aquele dia, nós tivemos o alimento do Espírito. Então nós temos que agradecer. Durante a noite dormimos, sabemos que o nosso espírito se desprende do nosso corpo material e o aprendizado e a evolução continua. Quando acordamos, precisamos agradecer por esse sono, por essa noite de descanso, por todo o aprendizado que aconteceu durante aquela noite. E precisamos agradecer porque mais um dia está se iniciando. E nesse momento nós pedimos que o nosso anjo protetor e que os bons espíritos estejam ao nosso lado para que tomemos as melhores decisões, para que consigamos conduzir o nosso dia de forma proveitosa e de forma que não nos arrependamos das nossas ações, da nossa conduta. Então, em qualquer momento, a oração é muito importante e nós sempre precisamos nos colocarmos de forma humilde perante a espiritualidade. Afinal de contas, estamos aqui numa passagem breve, estamos aqui para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então, nós precisamos humildemente pedir o auxílio dos bons espíritos, o auxílio de Deus, o auxílio de Jesus através dos seus intermediários, o auxílio do nosso anjo protetor. Então, é isso que a prece e a oração deve refletir. E essa oração, essa prece, ela nos traz de forma muito gostosa, muito prazerosa, a alegria. Porque quem consegue conversar com Deus, sentir esse acalento no coração, perceber as intuições, os bons pensamentos que nós recebemos, isso traz uma alegria imensa. E nós sabemos que, na verdade, nesses momentos de pandemia, muitas pessoas se voltaram para a espiritualidade, se voltaram para o Pai e passaram a exercitar a oração, exercitar a prece. Essa prece que está sendo acolhida pelos irmãos da espiritualidade com imensa alegria, porque às vezes oramos por alguém que naquele momento não está apto a receber aquela oração, porque ele está vibrando num padrão muito aquém
para sentir a nossa oração, o nosso abraço fraternal. Mas essa prece, ela é utilizada pelos irmãos do plano espiritual para tantos desencarnados e encarnados que estão atravessando momentos muito difíceis e que estão com os seus corações e a sua mente abertos para receber esses fluidos, essa boa energia, essa alegria que a prece nos traz. Então, uma prece, uma oração nunca, absolutamente nunca é desperdiçada. Às vezes ouvimos alguém falar: nem vou orar por fulano ou por cicrano porque aquele lá não merece. Não, todos somos irmãos em Cristo e todos merecemos a oração. Então façamos a oração. Se aquela pessoa, se aquele espírito encarnado ou desencarnado, naquele momento irá desfrutar das benesses da prece e da oração, aí já não é mais um problema nosso. Mas aquela prece que fizemos com o nosso coração ligado realmente ao plano espiritual, aquela prece, aquela oração sentida, verdadeira, sincera, ela sempre será utilizada pelos irmãos. Porque os irmãos do plano espiritual, eles sabem exatamente todos que estão necessitando e todos que estão aptos a receber naquele momento. Que receberão, todos nós receberemos em algum momento a prece, quando nos ligarmos sinceramente aos irmãos do plano espiritual, quando abrirmos a nossa mente, o nosso coração para recebermos. Então receberemos essa prece hoje, amanhã ou daqui mais tempo. Mas então não desperdicemos a oportunidade de orarmos por todos, por todas as pessoas da humanidade, todas as pessoas do planeta que nesse momento estão passando por grandes dificuldades e que também aprenderam, se conectaram, se religaram a Deus, ao plano espiritual, e que estão realmente colocando suas vidas e o seu amanhã nas mãos do Cristo. Quando falamos isso, não podemos nunca nos esquecermos que não é simplesmente orarmos, colocarmos o nosso amanhã, as nossas mazelas nos braços do Cristo e cruzarmos os nossos. Não, não é isso. Nós precisamos agir sempre, nós precisamos tomarmos sempre o caminho da proatividade em relação aos trabalhos, em relação à fraternidade, à caridade, ao cultivar os nossos bens mais preciosos, as nossas virtudes e mudarmos, abafarmos, alterarmos aquilo que não é bom em nosso caráter, porque nós somos bom e mal, sempre. Não existe um ser encarnado nesse plano de expiações e provas que seja somente bom. Nós temos as nossas coisas boas e também temos os nossos vícios. Então nós precisamos sempre nos conectarmos ao plano e nos melhorarmos, galgarmos sempre degraus de evolução moral. É isso que Jesus quer de nós. E a prece, a oração diária, ela nos capacita para isso. Quando passamos a fazê-la diariamente, exercitarmos, adquirirmos esse hábito, a gente vê que a gente expande a nossa sensibilidade, a gente expande o nosso pensamento e a gente passa a se conectar melhor com algumas intuições,
com alguns pedidos de ajuda, com coisas que são necessárias efetivamente. Então, com esses bons sentimentos, nós vamos encerrar a reunião com mais uma prece e depois alguns recadinhos. Então, fechemos os nossos olhos novamente, agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual que nos auxiliaram nessa noite, a todos aqueles que conosco tiveram para o aprendizado e, acima de tudo, vamos pedir que a oração e a prece componham o dia a dia de todos nós e que sempre amanhã sejamos melhores que hoje. Obrigada, Senhor. E agora vamos aos recados. Se você gostou dessa like, curta, inscreva-se no canal que você automaticamente receberá os comunicados das próximas lives, os próximos temas, e é sempre muito legal. Aperte no sininho para que você possa receber tudo isso. E agora uma dica muito importante. Não nos esqueçamos que estamos no meio de uma pandemia, que muitas vidas estão sendo ceifadas. Então tenhamos responsabilidade por nós, pelos nossos e por aqueles que nós nem conhecemos. Lavemos as nossas mãos sempre, usemos álcool em gel e usemos sempre a máscara, que aqui nós tiramos somente para a gravação e assim que ela termina nós recolocamos. Boa noite a todos.